Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida e hoje, continuando nosso papo à distância, irei conversar com meu amigo Neirimar, diretamente de Manaus. Neirimar, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua generosidade de estar aqui comigo, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ari, é um prazer estar aqui, quero também agradecer ao convite e agradecer a Deus por essa oportunidade, para que teus seguidores aí do canal possam estar conhecendo mais essa história de uma pessoa com deficiência visual. Neirimar, você já nasceu com deficiência visual? Eu já nasci com glaucoma e nasci enxergando até, de uma certa forma, bem, né? Uhum. Como foi a sua infância? Eu tinha as minhas dificuldades, mas não eram tão acentuadas, né? Eu brinquei de bola, brinquei de carrinho de rolimã, brinquei de bicicleta, até mesmo depois que a minha visão caiu, ainda brinquei de bicicleta. E assim, eu senti mais a deficiência quando eu estava no segundo ano, né? Do primário, estudei num colégio chamado Barão do Rio Branco, fiz o Jardim 1, 2, alfabetização, primeiro e segundo ano. Escola normal? Escola normal. Perfeito. Nessa época em Manaus nem tinha nenhuma escola especializada e nenhum centro que pudesse atender a pessoa com deficiência visual. Entendi. O jardim foi tranquilo, a alfabetização também foi. Aí, no primeiro ano, já comecei a sentir a dificuldade, né? Eu até acho que eu passei do primeiro para o segundo por benevolência, entendeu? Realmente não aprendi muita coisa, não. Entendi. Diante da dificuldade, eu já não conseguia nem mais ler o que eu escrevia. Por sorte, né, a gente conseguiu uma vaga no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Qual é a distância de Manaus para o Rio? São quase 4.000 quilômetros. Sua família conseguiu uma vaga para você no Benjamin Constant? Isso, mas aí depois de 2 anos que eu tinha saído da escola, porque... você ficou 2 anos parado? Fiquei 2 anos porque no segundo ano eu não conseguia mais acompanhar. Entendi. Aí a professora disse, olha, ele não tem condições de acompanhar, e vai causar um constrangimento muito grande para ele, e eu também já não estava me sentindo legal. Claro. Aí eu saí da escola. Fiquei parado aí uns 2 anos, né? Foi aí que conseguimos aí uma vaga no Instituto, aí eu fui ficar interno no Instituto. Ficar interno no Instituto. E o que significava isso naquela época para você? Você via a tua família de quanto em quanto tempo? Eu só via minha família no final do ano, de dezembro a março, que era as nossas férias, normalmente, era o período que eu voltava, né? E eu me lembro, nessa época, foi assim, uma situação muito difícil, que eu nunca tinha me separado da família, mas eu tinha um objetivo na vida, que era estudar. Pela dificuldade, me dava mais vontade de estudar ainda. Entendi. Eu sou um caboclo teimoso, então aí eu me afastei da família, né? Ficava o ano todo para lá no Instituto. Qual era esse seu sentimento lá longe da família? Sim, era um sentimento de saudade. Nessa época eu tinha uns 10 anos, se sente sozinho, né? Local que você nunca tinha ido, enfim. E ficar longe da família sem praticamente comunicação, porque nessa época não tinha. Na verdade, um sentimento de abandono, entendeu? Estudei 78 e 79 no Instituto. Em 79 eu fugi da escola. Você fugiu como da escola? Eu pulei o portão. Que bonito. Né, da escola. Tinha um portão de garagem que entravam os carros, né, de fornecimento, carros dos funcionários, e esse portão era tipo assim uma grade, né? Tá. E não era muito alto, não, mas para minha idade era bem alto, eu escalei. Além de cego, doido. Você sabia para onde você queria ir quando você pulou esse portão? Na verdade, eu queria, no fundo, eu queria sair. Eu não estava me sentindo muito preso, via as outras crianças irem para as casas delas, né? Certo.
E eu ficava lá, final de semana, férias de julho, e sabe uma coisa, eu estava querendo era sair. Você queria E tinha liberdade, uma né? moça que ela fazia um trabalho voluntário aos finais de semana, né, que Certo. ela ia lá fazer, assim, fazer recreação com os alunos que ficavam, né? Era Aham. voluntário, o nome dela era Verinha. E a Verinha, todo sábado, ela ia para lá e brincava com a gente. E eu sabia, ela dizia para a gente que morava ali próximo, né, por detrás do instituto, e eu saí em direção na. Eu nem sabia onde que ela morava, mas eu estava indo para lá. Mas, na verdade, como eu não sabia onde que ela morava, eu queria era sair. E aí, no meio do caminho, No meio da fuga? no meio eu encontrei um funcionário, uma funcionária, não me lembro quem foi nessa época. Aham. Aí ele disse, menino, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô indo lá para casa da Verinha, coitada da Verinha. Meu Então, Deus. ela assumiu a culpa e ter, assim, talvez o pessoal pensou, né, que ela tivesse me incentivado, mas eu nem sabia onde que era a casa dela, nunca tinha me convidado, e naquela hora só me veio à cabeça a casa dela, entendeu? E Entendi. aí me recolheram, eu fiquei, na verdade, eu fui nessa época, o pessoal ficou muito, muito preocupado, porque eu, uma criança de 11 anos, consegui sair da escola sem que ninguém se percebesse. Então, eles perceberam que tinha uma falha, né? Na segurança, né? Tava estranha a coisa ali, né? Isso, entendeu? E aí, né, brigavam comigo, eu estava chorando muito, que eu queria ir para casa, que eu não me sentia. Enfim, mas aí, depois, nesse ano, foi em 79 que isso aconteceu, aí eu disse que eu não queria mais voltar para a escola. Aí vim para Manaus. Passei aqui 2 anos em Manaus, e aí aqui era muito, muito atrasado, eu não tinha assim, condições de desenvolvimento. Aí eu percebi que eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Aí Tá, eu conversei com a minha mãe, pedi uma nova oportunidade, e ela conseguiu a minha rematrícula, né? certo. Aí eu estudei no Instituto Benjamin Constant de 81, na 82 a 87. Aí que eu concluí o ensino fundamental no Instituto Benjamin Constant. E dessa vez sem fuga, né? Dessa vez eu fugi para encontrar com uma namorada Opa! Aí já foi uma coisa mais num séria. domingo. Olha só. Isso já com quantos anos? 15, 16 anos. Essa menina, ela também ficava passar o final de semana lá. Mas ela tinha algumas amigas que era permitido que ela fosse passar o final de semana na casa dessas amigas. No instituto, a pessoa poderia chegar do final de semana ou no domingo, entre 5 e 7 horas da noite, para entrar no instituto, para dormir, já amanhecer no instituto. Perfeito. Ou chegar na segunda-feira pela manhã, às 7 horas. Tá. Nesse final de semana que ela saiu, foi justamente o final de semana que o chefe de disciplina tinha tirado a minha saída porque eu tinha faltado 2 aulas, uma coisa assim. Bom, aí eu fiquei sem a saída nesse final de semana, e foi justamente o final de semana que a menina saiu. Entendi. Lá tinha um teatro em que era alugado para as companhias de teatro, né? Então eles faziam as peças lá e tinha um portão que se abria às 5h30 para o pessoal entrar para as sessões, né? E aí o que eu fiz? Eu tirei meu uniforme, tudo, botei a roupa mais particular, que a gente chamava, né? Uhum. E quando o pessoal ia entrando, eu saí pelo portão. Ah, então enquanto um entrava, você aproveitou e saiu. Essa porta dava acesso à rua. Mas dessa vez Né? você sabia para onde você ia, né? Dessa vez eu sabia. Ah, tá. Aí, só que para minha infelicidade,
Eu não sei se me entregaram ou se... Não sei. Eu sei que eu me encontrei com a menina, a gente namorou e quando foi às 7 horas para entrar, o portão do teatro já estava fechado. Eu tinha que entrar pela portaria. Putz, que legal, hein? Justamente nesse dia, quando a gente saía, a gente levava um papelzinho de entrada, para a gente apresentar na hora da entrada. E eu não tinha, logicamente, eu não tinha esse papel. Vou dizer que eu esqueci em casa, enfim. Quando eu entrei, aí o porteiro me pediu o papel, falei que tinha esquecido e tal. Aí ele disse, olha, mas não pode, você tem que ter esse papel. Espera aí que eu vou ver se eu consigo autorização para você entrar. Aí ele foi justamente ligar para o chefe de disciplina. Ah, que legal, hein? Que tinha tirado a minha saída. Putz! E aí o que aconteceu? Ele deixou eu entrar, aí na segunda-feira o chefe de disciplina me chamou e perguntou por onde, como é que eu tinha saído, quem que deixou eu sair. Eu contei para ele, né? Mas mesmo assim eu peguei uma suspensão de 10 dias. Como é que rolava essa suspensão, se você morava lá? Pois é, minha suspensão, eu ficava na enfermaria, não assistia a aula, entendeu? Não participava das atividades. Tá. É. Entendi. Você liderou uma greve de fome lá dentro, rapaz. Como é que é isso? Ari, nesses colégios internos, a comida nunca é boa, né? É incrível. Não sei, você então, que está falando. É você que está falando. Mas eu estou afirmando, nunca é boa. É difícil você encontrar um estabelecimento coletivo que a comida seja... Ok, sim, né? Que seja ok. boa, né? Pelo menos comestível, né? Porque realmente tinha situações que era muito ruim. Mas assim, e nessa época eu estava como presidente do Grêmio Estudantil. Ah, tá. Né? Tá. E a gente fez diversos pedidos para melhoria e nós nunca éramos atendidos, né? E aí, numa reunião de assembleia, né, fechada, em segredo total, nós combinamos que nós íamos protestar. E a forma de protesto seria a greve de fome. Nós não iríamos comer no outro dia. Uhum. Né? E nós combinamos tudo direitinho. Quem ia fazer a greve é apenas o pessoal do ginásio, né? De 5ª a 8ª série. E a gente ia entrar no refeitório normalmente, íamos pegar os nossos pratos e também ia esperar aquelas pessoas que não pegavam os pratos que as copeiras serviam, né? Uhum. Porque tinha o service-self e tinha as copeiras para servir quem não quisesse ir lá pegar, né? Que não tivesse condições de pegar e tal. E iríamos aguardar o sinal de um membro nosso, o Carlos, né, que ele enxergava até razoavelmente bem, e ele ia verificar quando todo mundo já tivesse servido seus pratos, né? E a gente combinou também que todo mundo iria mexer a comida para não deixá-la separada, enfim. Ia misturar, para não ser reaproveitada. E aí, nesse dia nós fomos, né? E, por incrível que pareça, alguém revelou a nossa ação, que nós chegamos no refeitório, estava o chefe de disciplina, estava o diretor, e todo mundo almoçando lá. Estava a executiva toda. A executiva toda, a direção toda da escola. Eu acho que eles não acreditavam, né? Embora... Entendeu? Entendi. E aí, nós fizemos o sinal. Nós não, o Carlos fez o sinal, a gente se levantou, todo mundo, de mãos dadas, saímos do refeitório, sem falar nada, sem nada. E aí, quando nós estávamos lá no pátio, que é uma área aberta, em frente ao refeitório, tem uns bancos lá, aí o pessoal
ficou assim, de boca aberta, eles não tiveram nenhuma reação, entendeu? Depois eu fui chamado pelo chefe de ensino do ginásio, né? Uhum. Me questionando por que nós tínhamos feito isso, né? A comida estava boa, né? Disse até que tinha tanta gente passando fome, a gente estragando, que isso não se fazia, que não sei o quê. Aí a gente, né, eu falei para ele que foi a única forma que a gente encontrou, né, de demonstrar a nossa insatisfação, de protestar, porque a comida em outras ocasiões festivas eram boas, então não tinha razão de estar todo dia ruim. O diretor também me chamou lá no gabinete dele e conversou comigo e disse que tinha ido, que a comida, ele até tinha almoçado lá, a comida estava boa. Aí eu sugeri para ele que ele fosse todo dia, então. Né? Maravilha. Aí a gente teria certeza de que a comida estaria boa. Com certeza. Nerimar, essa tua experiência no internato, ela te ajudou ou ela te atrapalhou? Como é que você, depois de tantos anos ter passado por essa experiência, você acha que se você tivesse continuado numa escola normal, você teria tido mais oportunidades? Qual é a tua visão sobre isso? Ela muito mais me ajudou do que atrapalhou. Perfeito. Eu só não saí melhor por preguiça minha mesmo, por desinteresse meu, porque tinha muitas condições, eu aprendi muita coisa no Instituto. E sem falar naquela convivência com seus pares. Você não se sente tão discriminado, você aprende a ver a vida com as experiências dos seus pares, então isso ajuda muito. Você fez o colegial, chamado na época, em Manaus ou no Rio? Olha, eu fiz parte em Manaus e parte no Rio de Janeiro. O Instituto ele dava bolsa, né, para a pessoa permanecer lá no internato e fazer o segundo grau em outra escola, porque o Instituto só tem até o ensino fundamental. E como eu era líder estudantil, naturalmente que eu não ganhei essa bolsa. Queremos ele longe daqui, né? E aí eu tive que ir para uma república de estudante. Eu comecei, na verdade, o segundo ensino médio. Eu comecei era o curso normal. Não sei se você lembra, que hoje é o pedagógico, né? Uhum. Segundo grau, para ser professor de alunos de primeiro ao quinto ano hoje, tá, né? Que eu acho que nem existe mais esse curso. Aí eu estudei um ano, nessa época eu já tinha um curso de massoterapia, então eu fazia alguns serviços de massoterapia, fui ser camelô no centro do Rio de Janeiro, dessa forma que eu me mantinha. Eu acabei largando, que não era a minha praia. Entendi. Né, ser professor de criança não era a minha praia. E aí eu comecei a fazer o supletivo, fazer as provas por módulo. Aí eu fiz um curso de câmera escura, aí eu estou dizendo que eu fiz esse curso para contextualizar a minha vinda para Manaus, o meu retorno para Manaus. Perfeito. Né? Que eu tinha a ideia dentro de mim de que o Rio de Janeiro só serviria para mim apenas para eu me instruir, mas que a minha vida profissional, familiar, teria que ser aqui em Manaus. E aí eu fiz um curso de câmera escura, e nesse curso, ao final do curso, iriam ser dadas 3 vagas de emprego, já certo, para os 3 primeiros colocados. No final de 89 eu comecei esse curso. Em 90 eu terminei, no começo do ano de 90. E eu tinha ficado, eu era o segundo melhor aluno em notas. Não de comportamento, mas em notas. E aí, o coordenador do curso me chamou, disse, olha, eu quero que você me entregue a tua documentação
até terça-feira que vem. Isso foi numa quinta-feira, porque já vou te encaminhar lá para o Souza Aguiar, que era um hospital em que eu iria começar a trabalhar. Eu virei para ele e disse, mas eu não quero não. Ótimo. Aí ele ficou assim, mas como que você não quer, rapaz? Você não fez o curso? Eu falei que fiz, mas é que eu não vou ficar no Rio de Janeiro. Aí ele disse, mas rapaz, como é que tu não vai ficar no Rio de Janeiro? Agora que tu conseguiu um emprego, tu não vai ficar. Tu ficou até agora sem uma coisa fixa, e agora que tu conseguiu, tu não... Eu falei, não, o nome dele era até Antônio Lopes. Eu falei, Antônio, é que eu tenho um objetivo na vida, eu quero voltar para a minha terra. E se eu aceitar esse emprego, eu não volto mais. Ele disse, rapaz, se tu não queres pensar, eu te dou até segunda-feira para pensar. Eu falei, tá, tudo bem. Eu fui, refleti, botei os prós e os contras. E eu sei que na segunda-feira eu disse, não, tá. Eu cheguei lá e disse, eu já estou de passagem marcada, pode dar a vaga para outra pessoa. Porque você já tinha um objetivo, né, Nerimar? Então, assim, agora foi muito difícil, viu, Ari? Porque eu construí, assim, um hall de amigos muito grande. Eu já estava acostumado no Rio de Janeiro, enfim. Mas eu não podia sair do meu objetivo de infância. Porque eu, naquela época de tristeza, eu tinha prometido para mim mesmo que quando eu tivesse concluído, tivesse tudo, eu iria voltar para Manaus, até mesmo para ajudar o pessoal daqui. E aí você voltou? E eu voltei. Em 90, eu voltei. Parte do meu ensino médio concluído. E aí eu concluí aqui, através de supletivo, concluí o meu ensino médio e ingressei na faculdade de Direito. Por que você optou pelo direito? Eu sempre gostei das leis, eu sempre fui meio subversivo. E para eu ter conhecimento dos direitos e tudo, não foi assim uma opção ocasional. Eu já tinha esse objetivo bem antes. Tá. E quais foram as tuas dificuldades na universidade? As dificuldades foram as mesmas no segundo grau, né? Porque material não tinha, né? Em braille, e enfim. As provas também não eram adaptadas. Nessa época, em 96, eu gravava as aulas. Tá. Né? Você se formou em que ano? Eu me formei em 2000. Em 2000, você saiu da faculdade. Isso. E foi prestar concurso. O que você foi fazer? Isso, mas eu esqueci de dizer. Mas em 92, eu fiz um concurso para a prefeitura, né? E comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde como agente administrativo, em nível de primeiro grau. De 92 até 96, eu trabalhei nessa secretaria. Em 95, eu fiz um concurso para a Secretaria de Finanças, aí passei e assumi já na prefeitura, mas na Secretaria de Finanças já em nível de segundo grau. Perfeito. Aí eu falo assim, mas parece-me que foi fácil, né? Assim, ele fez um concurso, passou e tal. Eu acho que em 92 eu já tinha feito uns 10 concursos. Em 96 eu acho que eu tinha feito uns 25. Mas aí que está a persistência, né, Nerimar? Exatamente, era muito complicado. E você sempre levava desvantagem, porque o material, para eu estudar, era muito complicado. Né, que eu dependia de alguém para gravar as apostilas, enfim. A gente, quando tem deficiência visual, principalmente, onde o acesso à informação tem que ser específico, a gente entra em desvantagem nesses concursos públicos, né? Sim, com certeza. A gente não é tão preparado quanto aqueles que não têm essa barreira da informação. Tem que fazer as coisas até conseguir. Não é fazer para conseguir, tem que fazer até conseguir, porque uma hora chega. Você continuou na Secretaria de Finanças até quando, Nerimar? Eu fiquei até 2014. Tá. Foi quando, em 2012 para 2013, eu fiz o concurso da Justiça Federal. Certo.
já para analista, né? Uhum. E em 2014 eles me chamaram. E estou lá até hoje. Nerimar, e qual que é hoje o teu contato com os deficientes aí em Manaus? Você tem um trabalho que tenha um cunho social? Como que é o teu envolvimento hoje com a classe de deficientes em Manaus? Só para contextualizar, eu sempre fui assim muito ativo, né, nessa questão política, né? Líder de grêmio, né? De movimento, né? Então a gente já tem isso praticamente no sangue. E quando eu vim para Manaus, me chamaram para fazer parte de uma associação de deficientes como associados, né? Pessoa com deficiência visual. E de lá para cá eu tenho atuado. Fui presidente da União dos Deficientes Visuais de Manaus. Sempre atuei assim, nessa militância. Hoje estou como presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Manaus. 2011, 2012, estive como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A minha atuação é muito mais por busca de direito do que de cunho propriamente assistencial. Embora eu tenha dirigido uma instituição que prestava esse tipo de serviço, de assistência e tudo, o meu forte mesmo é na luta, nas discussões, na elaboração de normas, de fiscalização, de cobrança, né, via esses organismos, da implementação, da efetivação do direito da pessoa com deficiência no geral. Perfeito. Né? E a gente espera estar contribuindo de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência que estão lá na ponta, às vezes até desamparadas. E eu costumo dizer que se cada um fizer a sua parte, o todo ganha. Quando as pessoas assim questionam, eu digo assim, eu não estou para resolver o teu problema. O teu problema vai ser resolvido por você. Eu estou apenas para lhe apoiar no sentido de que você consiga superar. Porque a superação é individual, a superação tem que ser pessoal. Assim como a felicidade, como as necessidades, a junção dessas necessidades, superações, é que fazem um coletivo melhor. Que maravilha! E você constituiu uma bela família, se casou com a dona Carol, é isso? Isso. Carolina, que também é deficiente visual. Isso, tem deficiência visual, a formação dela é a mesma da minha. Se conheceram na faculdade? Não. Nós nos conhecemos uns 10 anos atrás, eu conheci. Uhum. Né? Ela é de Pernambuco, veio para o Amazonas, foi para Parintins, depois veio para Manaus. Aí ela fez a faculdade dela, comentaram para ela da minha pessoa, né, que eu tinha feito direito e tal, aquele negócio todo. A gente veio ficar juntos. Foi numa conferência que eu estava como presidente do conselho, em 2012, e a gente ficou mais próximo. Foi natural. Ficou junto e em 2014 nasceu o Arthur e em 2016 nasceu a Alícia. O Arthur está com 6 e a Alícia com 4. Sempre quando eu tenho a oportunidade de estar em contato com um casal de cegos, eu pergunto, qual foi a maior dificuldade no começo da criação dos filhos de vocês? A minha maior dificuldade é quando eles eram muito bebês. Certo. Porque você precisa de uma atenção redobrada. Eu ficava muito preocupado na questão do refluxo, de a criança passar mal e a gente não perceber. Né? Mas eu entendi uma coisa, a mãe e o pai, no decorrer da vida, vai conhecendo o filho de uma tal forma que se o filho respira diferente, você já percebe. Você já percebe. Entendeu? Entendi. Os nossos outros sentidos são desenvolvidos, são aguçados pela própria necessidade, e a gente cria esses mecanismos para perceber. É claro que se você não estiver atento, você não percebe. A falta de atenção pode acontecer com quem enxerga. Claro, com certeza. A gente superou todos os medos, todas as dificuldades. A minha preocupação mesmo era essa. De repente a criança não está se sentindo bem, ou até aparecer algumas pintas, alguma roxidão, e aí não tem como você perceber. Né? Mas a gente não estava isolado numa ilha, né? Então a gente sempre tinha o chamado olho amigo,
entendeu? Claro, nós temos limitações, com certeza que sim, mas o que não podemos permitir é ficar numa zona de conforto. Exatamente, dependendo de outrem. Né? E você vem mostrar que isso é possível. Eu queria te dizer, Nerimar, que o sucesso da vida é uma pessoa com todas as barreiras, todas as dificuldades, formar uma família, cuidar da sua casa, cuidar dos filhos e ser feliz. Né? Porque ser feliz, porque todos nós estamos em busca da felicidade. Todo mundo quer ter a felicidade. Só que a felicidade, ela não está num lugar distante. A felicidade é a estrada, é o caminho, é o dia a dia. Eu digo nas minhas palestras que você não pode buscar felicidade no outro, você não pode buscar felicidade numa situação futura, você não pode buscar felicidade no dinheiro, nas posses. Isso não é felicidade. Você está se enganando. Eu queria voltar aqui só numa situação, viu, Ari? Pois não. A questão dos filhos, né? Uhum. Eu acho que filho de casal cego são prodígios, sabe? Você acha? Eu acho que eles se desenvolvem mais do que os que não têm os pais. Com deficiência. Porque né? O Arthur, com 8 meses, 10 meses, ele, para me mostrar as coisas, ele já pegava na minha mão e colocava lá. Que bonitinho. Na verdade, a gente cuida deles, ajuda deles mesmo. Entendi. Eu, às vezes, tenho assim, um sentimento de certa forma de impotência, é quando eu não consigo brincar nas brincadeiras visuais. Sim. Mas aí, eu, conversando com meus botões, mas essas brincadeiras nem todo mundo também sabe fazer. Claro. Eu conheço, por exemplo, pais que não brincam, que enxergam, não brincam com seu filho com videogame porque não sabem nem jogar. E existem também, viu, Nerimar, os pais que não querem brincar com seus filhos. Também, exatamente. Que não querem, eu conheço muitos pais que têm os filhos e parece que os filhos são filhos das babás, sabendo que vocês que estão cuidando, essa preocupação de, poxa, eu não posso brincar disso, mas posso brincar daquilo outro. Exatamente. É aí que eu falo. Isso que é o grande barato da vida. Eu gostaria muito de pedir que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Ari, a mensagem que eu posso deixar é que as pessoas não desistam dos seus sonhos de maneira nenhuma. Tem que persistir, tem que ir à luta, tem que ter determinação. E mais do que isso, tem que gostar do que faz. Se sentir bem com o que faz, se sentir bem com o que a vida apresenta. Porque, assim, na nossa vida, nem tudo é flor, mas também nem tudo é espinho. Então, precisamos aproveitá-la da melhor forma possível. Muito obrigado, Nerimar, pela sua gentileza, pela sua generosidade. Pois, eu te agradeço. Um abraço aí a todas as pessoas. Fiquem com Deus, que o grande arquiteto do universo nos deu o suficiente todos os dias. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva. Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp, 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.